com o passar do tempo, a gente vê que foi a escrita melhorando cada vez mais, então eles começaram a se comunicar através de cartas. Eles enviavam cartas uns para os outros. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 17, ele diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, e coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Eu quero dizer, irmãos, nós, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos nova criatura. Está escrito em nós o amor de Cristo. Nós somos cartas vivas aonde a gente andar, aonde a gente for. O nosso testemunho, o jeito que a gente se comporta, o jeito que a gente se fala, se comunica, as pessoas vão ver que você é diferente. No livro de Coríntios fala que não escrito em tábuas, mas nos corações, em nosso coração, novas criaturas. Está escrito a palavra de Deus. Nós fomos instruídos e somos instruídos todos os dias pelo Espírito Santo de Deus a dar esse testemunho. E muitas pessoas vão conhecer a palavra de Deus através do Deus e do seu testemunho. E a gente vê que isso, irmãos, não muda. Aonde quer que a palavra de Deus chegar, o testemunho nosso vai chegar junto. As pessoas vão ver que vai seguir esse Deus maravilhoso. A gente vê que as cartas, tem uma passagem da Bíblia no Novo Testamento que, em Atos capítulo 9, que Saulo, antes de conhecer a Cristo, ele pediu cartas para prender os cristãos, para perseguir, para matar, para destruir as casas. E a gente vê que essas cartas eram cartas de autoridade. Eram cartas que tinham um grande peso para prender essas pessoas. Aquelas pessoas que se diziam servos de Cristo. Paulo chegava com essas cartas e prendia essas pessoas, maltratava essas pessoas, destruíam os seus lares. Mas a gente vê que Paulo, com essas cartas, com essa autoridade que ele tinha em mãos, ele teve um encontro com Cristo. E a gente vê que essas cartas de nada se valeram diante do poder de Jesus Cristo. A gente vê que Saulo, quando ele encontra com Cristo, irmãos, toda aquela autoridade que ele tinha em mãos cai por terra. O amor de Cristo prevalece. E Paulo se converte e, ao invés de perseguir a igreja, começa a ser perseguido. Mas ele não desanima, ele começa a ministrar cada vez mais a palavra de Deus, através do seu testemunho e do encontro que ele teve com Cristo. Por isso nós somos considerados novas criaturas. Cristo escreveu em nós uma nova história, um novo momento, onde a gente possa trilhar esse caminho com Cristo e as pessoas olharem para nós e desejar esse caminho. A gente vê que Paulo, quando ele começou a escrever as cartas paulinas, irmãos, aquilo impactava as pessoas. Aonde aquelas cartas de edificação, ao invés de cartas de autoridade para aprender, cartas de edificação, de correção, elas edificavam as pessoas. As pessoas recebiam aquelas cartas, onde Paulo ele escrevia: olha, bem-aventurados sois vós por permanecer em meias lutas no amor de Cristo. As pessoas eram fortalecidas por essas palavras de Paulo. Tem uma passagem muito linda que Paulo, ele escreve, acho que no livro de Filipenses, ele fala assim: alegrai-vos no amor de Cristo. Novamente digo, alegrai-vos. Ele estava animando aquele povo, os filipenses, a se alegrar no amor de Jesus Cristo. E sabe o que Paulo estava fazendo? Paulo, ele estava preso. Ele estava animando outras pessoas. Paulo estava em meio às lutas. Ele estava animando outras pessoas a permanecerem no amor de Cristo através das suas cartas.
E Paulo não escreveu nenhuma nem duas, ele escreveu várias cartas paulinas. Até mesmo para corrigir determinadas igrejas que estavam permitindo que o hábito, os costumes de fora entrassem dentro da igreja. Paulo envia carta para essas igrejas para corrigi-los, para que não se deem a esses costumes, para colocar para fora esses costumes e permanecer o amor de Cristo. Paulo, ele instrui na carta de Timóteo, o seu servo Timóteo, a permanecer firme, olhando para sua mãe e para sua avó, que eram crentes em Cristo Jesus, a ele também permanecer firme em meio às perseguições. Então Paulo, ele enviava essas cartas para corrigir, para exortar e principalmente edificar os servos de Cristo. Então a gente vê que essas cartas escritas, elas não vinham simplesmente para desanimar, mas animar as pessoas. A gente vê a carta de Tiago, as cartas que Timóteo envia, de 2 Timóteo que ele envia para outros servos, de Efésios. Irmãos, são cartas que a gente começa a ler, elas nos edificam, nos põem de pé. Em meio às lutas, que nem a gente acabou de cantar esse louvor maravilhoso, a gente entrega nas mãos do Senhor e Ele peleja por vós. Nós só temos que descansar nele. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil você pegar um versículo da palavra de Deus que fala assim, olha, essa batalha, essa guerra não tereis que pelejar. Eu pelejarei por vós. É o próprio Senhor falando para você descansar nele, para você repousar nele. Imagine o privilégio de João descansar nos braços de Jesus Cristo ali na hora da ceia. Imagine a alegria. Em nós está escrito essa carta de amor. Irmãos, é lindo, é maravilhoso você sair em algum lugar onde as pessoas reconheçam que você é um servo de Cristo. Onde as pessoas te respeitem por você ser um servo de Cristo. Ao invés das pessoas virem com palavras de baixo escalão, e elas sabem que você é cristão, elas não falam, elas te respeitam. Porque em nós está escrito o amor de Cristo. Uma outra passagem bíblica que eu queria trazer para vocês, fala no livro de Neemias. Que Neemias, ele servia a um rei fora de Jerusalém. Ele não estava na sua terra natal. E o povo de Jerusalém tinha sido levado cativo. E alguns desses povos de Jerusalém, eles tiveram a liberdade de voltar para casa. E Neemias, ele encontra uma dessas pessoas que voltaram do cativeiro e pergunta, como está o povo de Jerusalém? E a mensagem que ele recebe é essa: o povo está em grande aflição. O povo está em grande agonia, tristeza. Os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, e o povo não tem o que comer. Neemias, ele se entristece com essa mensagem que ele recebe, e quando ele vai servir ao rei, o rei percebe, irmãos, pela fisionomia de Neemias, que ele está triste. Pela face de Neemias, que Neemias está triste por saber que a sua terra natal está assolada, o povo passando fome, os muros destruídos. E o rei então pergunta para ele o motivo da sua tristeza. E ele relata para o rei: a minha terra está assim, assim, e o povo perece de fome. E ele pede ao rei cartas para ir ajudar esse povo. O rei, irmãos, em consideração a Neemias, ao comportamento de Neemias, ao testemunho de Neemias, permite com que ele vá e leve 2 cartas. Uma para passar em meio aos povos, para que ele não seja roubado, para que ele não seja atacado. E uma outra que ele pede para
Asaf, guarda das matas, que é uma pessoa que guardava as madeiras do rei, para que ele possa pegar as madeiras para reconstruir a sua cidade. Irmãos, o que eu quero trazer para nós essa parte aqui de Neemias, essas são cartas de bênçãos, cartas onde ele pudesse passar pelo meio dos inimigos e não ser atacado, cartas onde ele pudesse levar ao povo necessitado a bênção, para que eles pudessem se alimentar, para que eles pudessem reformar as suas casas, as suas residências e não serem mais roubados. Neemias, ele foi como um porta-voz de Deus, ajudar o povo que era dele, que é o povo de Deus, a reformar, a reconstruir os muros de Jerusalém. E a gente vê que a bênção foi tão grande, que toda Jerusalém ali foi reconstruída, os muros, as portas colocadas de pé, foram cartas de bênçãos. Neemias foi uma carta de bênção para o povo que tinha retornado do cativeiro. E o que eu quero trazer para nós essa noite como cartas vivas de Jesus Cristo? Nós somos representantes do reino. Aonde você for, você é o representante do reino de Deus. Toda palavra que sair da sua boca representa o reino de Deus. O tema dessa mensagem é o que nós estamos, o que as pessoas estão lendo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu me perdi. O que estão lendo com o nosso testemunho, como cartas do amor de Cristo. No livro de Coríntios, 2 Coríntios, ele fala que, irmãos, não foi escrito em tábuas de pedra, mas no nosso coração. Foi escrita em nós, para que nós pudéssemos testemunhar o amor de Cristo. Para que nós pudéssemos, aonde estivermos, falar do reino de Deus. Independente das lutas, independente das tempestades, das perseguições, nós somos o amor de Cristo. Às vezes a gente se encontra em alguns momentos de guerra, momentos de batalha, até mesmo ao ponto de sermos confrontados. O amor de Cristo é que se sobressai para você vencer essa batalha. Porque se você é afrontado e você responde no nível da afronta, irmãos, você não vai estar representando Jesus Cristo. Mas se você responde com palavras mansas, se você responde com palavras doces, você representa o reino de Cristo. E as pessoas à sua volta vão ver que você é diferente. Porque nós somos cartas vivas. Você já parou para pensar, já parou para imaginar que você é uma carta viva? Você anda por aí, você é uma carta viva. As pessoas estão lendo em nós o reino de Cristo. Não é que você é mais bonitinho, não é porque você é mais cheirosinho, não. Nós somos de Cristo. Um exemplo que eu gosto de dar é como se nós fôssemos um grande outdoor. As pessoas olhando para mim e para você, vendo qual que é a sua reação, qual que é o seu testemunho, qual que é o seu comportamento. Se você realmente representa o reino de Deus. Nós temos que representar, nós temos que dizer ao mundo: eu sou uma carta viva. Uma carta que representa o reino de Deus. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 4 em destaque, no versículo 3, aliás. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus escreveu isso em nós. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, o Espírito Santo reina em nós. Nós temos que orar e pedir para que o Espírito Santo, ele seja o comandante, o total em nós. Não permitindo que
o nosso passado reine, mas sim o Espírito Santo de Deus. Não que nossos hábitos, o nosso jeito de se falar, nosso jeito de se comportar antigo reine, mas uma nova criatura. Porque nós somos uma nova criatura. O que Jesus Cristo quer em nós, o que Ele tem produzido em nós, o que Ele tem trabalhado em nós, é algo para que nosso testemunho fale. E fale ao mundo quem nós somos, quem nós representamos. Essa semana eu estava assistindo uma reportagem que fala sobre embaixadores. Embaixadores em outros países que representam o seu país. Embaixadores do Brasil que estão lá no Japão, que estão lá nos países árabes. Lá eles estão ali, irmãos, estão representando o Brasil. Nós também somos embaixadores de Cristo. Aonde a gente for, a gente representa o reino de Deus. Por que eu estou destacando muito o reino de Deus? Porque é isso que está escrito em nosso coração. Está escrito no seu coração, o reino de Deus. E nós precisamos lembrar disso a cada instante. Eu represento o reino de Deus. Eu represento Jesus Cristo. As pessoas vão ler em mim as palavras de Deus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Nós precisamos avivar isso cada vez mais em nossas vidas, cada vez mais, cada dia mais em nós. Eu sou um embaixador, eu sou um representante. Não esquecer e viver como as pessoas do mundo vivem, mas viver para Cristo. Ser o testemunho de Cristo. A gente vê que os discípulos de Jesus, quando começaram a ser perseguidos, aonde eles iam, a cidade em que eles passavam, eles ministravam a palavra de Deus. Eles falavam sobre o reino de Deus. Eles faziam milagres e milagres em nome de Jesus Cristo. E esse poder e essa autoridade está sobre nós, está sobre a igreja, está sobre mim, está sobre você. Você pode orar, você pode interceder, porque o poder de Jesus Cristo está sobre nós. Por isso que nós somos chamados cartas vivas. Você não é uma carta que foi deixada de lado. Você não é uma carta que foi lida e deixado dentro de uma gaveta. Você é uma carta viva. Você é uma carta que ainda tem a autoridade de levar bênçãos aonde você for. O poder, a ousadia do Espírito Santo aonde você for. Nunca se esqueça disso, irmãos. Aonde você estiver, o poder do Espírito Santo de Deus está com você. A própria palavra de Deus fala que Jesus Cristo jamais nos abandonaria. O seu nome já diz isso, Emanuel, Deus conosco. Em meio às lutas, tribulações e guerras, lembre-se, você é uma carta viva. Você representa o reino de Deus. O Espírito Santo de Deus está com você, está do seu lado, está te fortalecendo. Aí você diz assim, mas você não sabe as lutas que eu tenho guerreado. Você não sabe as lutas que eu tenho passado. Realmente eu não sei. Mas uma coisa eu sei. O Deus que nós servimos. Esse é fiel e será fiel até o fim, irmãos. É Ele que vai batalhar as suas guerras. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente se cansa, mas é Ele que nos sustenta. É Ele quem nos coloca de pé. É Ele que quer continuar usando você como uma carta viva. Em meio às guerras, em meio às bênçãos, Ele quer te usar como uma carta viva. Você pode até cansar. Você pode até falar, eu não quero mais. Mas o Deus Todo-Poderoso, que deu o seu único filho, Ele não vai desistir de você. Ele vai continuar investindo em você. Eu creio que Deus vai usar muito
de nós, para levar o poder, a autoridade, a cura para outras pessoas, famílias, lares, necessitam ler essa carta viva e glorificar o Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Eu quero que você tome posse, sabe, que você possa lembrar todos os dias, todas as manhãs, o que está escrito em seu coração. O que o Espírito Santo de Deus escreveu no seu coração. Não com tinta, mas com amor. O amor de Jesus Cristo. Um amor derramado ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Nesses últimos tempos eu sei que as batalhas têm sido grandes. Para alguns não, mas tem sido grande. Mas quem tem nos sustentado é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Esse tem nos colocado de pé. Feche seus olhos por um instante. Pai amado, eu quero te agradecer em primeiro lugar, Pai. E saber que essa palavra, que nós somos a sua carta viva, representando o seu reino, representando o seu amor, em meio às tribulações, em meio às lutas, que a gente possa olhar para o alto e declarar o seu amor, Pai. Declarar que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sustentado, não tem deixado faltar nada. Muitas das vezes o inimigo ele tenta nos intimidar, ele tenta nos enfraquecer, ele tenta nos enganar dizendo que a tua palavra é mentirosa. Mas eu creio no que diz, quando dela diz que ela é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes, e penetra o nosso coração, juntas e medulas. Essas são as suas promessas para a tua igreja, a tua promessa para nós, Pai. E quando a gente desanimar, a gente possa olhar para a tua palavra e tomar posse e falar: em mim está escrito o amor de Cristo. Na hora da alegria, em mim está escrito o amor de Cristo. Quando o inimigo se levantar contra mim, contra você, em mim está escrito o amor de Cristo. E o que o Cristo prometeu para nós vai se cumprir. Vai se cumprir na nossa vida. Vai se cumprir no nosso lar, vai se cumprir na nossa família. Porque o Deus que nós servimos, Ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Ele cumpre a sua palavra. E eu creio que as bênçãos do Senhor vão alcançar cada um de nós aqui esta noite. Nós vamos te glorificar e te exaltar, Senhor. Porque cada um que aqui está esta noite é uma carta viva do Senhor. Cada um que está aqui esta noite é um representante do reino. E eu te peço esta noite, em nome de Jesus, uma bênção sobrenatural sobre cada um. Que aonde eles colocarem a planta dos seus pés, eles façam a diferença. Que a luz de Cristo venha brilhar de uma maneira tremenda, que as trevas, os demônios, os principados e potestades vão bater em retirada, porque ali tem uma carta viva de Cristo. E esse poder está sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Os que estão aqui, os que estão nos assistindo. Que a bênção do Senhor venha sobre cada um, ó Pai. Poderosamente, em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, continue a falar ao coração do seu povo. Continue a ministrar essa palavra de 2 Coríntios ao seu povo. Onde eles possam ler e ouvir o Senhor falar aos seus corações. Em nome de Jesus, Pai.
Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar para encerrar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse privilégio, por esse rico privilégio de poder ouvir as Suas palavras e ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos tomar posse e levar isso para nossos lares, debaixo da Sua graça, debaixo da Sua mão poderosa, Pai, em nome de Jesus. Livra, Senhor, todos de todo o mal. Aqueles que estão nos assistindo, livra de todo o mal, de toda cilada do inimigo, de toda palavra de engano, em nome de Jesus, ó Pai. E que o nosso lar seja cheio da Tua graça, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus os abençoe. Tenham todos uma boa noite na paz do Senhor.